Para falar mais a respeito desses detalhes, eu vou conversar com o cientista político Rafael Favete, que vai conversar por videochamada comigo, né, Favete? Querido, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Obrigado a vocês, é sempre uma honra estar aqui com o Metrópolis, com essa audiência que o Metrópolis tem, que é super grande e também extremamente qualificada. Muito obrigada, Favete. Olha só, eu queria já começar pedindo a sua análise sobre a questão dos maiores colégios eleitorais do Brasil, né? A diferença entre Lula e Bolsonaro caiu de 13 para 10 pontos no estado de São Paulo e de 15 para 10 em Minas Gerais. Esses estados que costumam decidir a eleição, né, Favete? Eu gostaria da sua análise. Veja, o que a gente tem em relação à pesquisa do Datafolha, que foi uma pesquisa grande, quase com o dobro de entrevistados do que das outras vezes do Datafolha e também quase o dobro de entrevistados dos outros institutos e presencial. Isso é o que se tem do que se chama de padrão ouro das pesquisas. Esses resultados do Datafolha provam que Bolsonaro corre contra si mesmo. Isso é, ele perdeu os votos que teve em 2018 nesses três importantes colégios eleitorais que você falou que são o Sudeste, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. A diferença de Bolsonaro para Lula, que era muito grande há um ano atrás, diminuiu muito. Acontece que se estabilizou essa diferença, isso é, Bolsonaro não conseguiu ainda se aproximar de Lula, tal qual sua campanha queria, e o principal, chegar perto dos números que Bolsonaro teve em 2018. Dessa maneira, Bolsonaro precisa recuperar votos que teve em 2018 e que agora estão espalhados entre Tebet, Ciro, mas especialmente também Lula. Isso é importante porque para o segundo turno, Bolsonaro vai precisar pegar votos de Lula. E se você me permite falar, essa semana que passou, que termina hoje nessa sexta-feira, foi uma semana, entre aspas, quase morta para Bolsonaro. Nós não vimos Bolsonaro conseguindo aproveitar essa semana, que aliás é uma semana de bons índices para o governo. Os índices todos da economia vêm melhorando, mas Bolsonaro não conseguiu transformar esses ótimos índices econômicos em voto, pelo menos nessa semana que passou. E é isso que mostra essa pesquisa Datafolha. Sem dúvidas, né, Favete? Lembrando que as eleições já estão aí e agora no final de semana mesmo o presidente Bolsonaro vai lá para o Reino Unido acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth II e o tempo está aí correndo, né? Agora, Favete, sobre as regiões do país, né, sobre as regiões aqui do Brasil, a pesquisa revela um amplo domínio do ex-presidente Lula no Nordeste e uma vantagem pequena no Sudeste. Já o Bolsonaro vence no sul do país, né? Nas regiões Norte e Centro-Oeste, há um empate técnico entre os dois. O que a gente pode concluir desses números, né, quando a gente fala de cada região aqui do Brasil, Favete? Perfeitamente. Veja, o Nordeste sempre deu algo em torno de 60% a 65% nas eleições de Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Logo, partimos do pressuposto que esse 60% mais ou menos que Lula tem no Nordeste não irá cair, porque ele já está, aliás, já está quase no seu piso histórico, vamos dizer assim. Logo, todo o aumento que Bolsonaro venha a ter no Nordeste parece que já se esgotou, isso é mais ou menos isso mesmo. Em outras palavras, Lula tende a não cair mais no Nordeste. A briga por... e sim, você também comentou no Sul. O Sul sempre foi uma região com resistências ao PT, especialmente Santa Catarina e interior do Paraná. E essas resistências se mantêm, aliás. Santa Catarina é um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, mantém ali. Bolsonaro aumentou a vantagem de Lula, ele mais do que dobra sobre Lula, e o Sul, portanto, vem ampliando a diferença de Bolsonaro contra Lula. A grande dificuldade, porém, de Bolsonaro está no Sudeste. Ele não consegue tirar votos de Lula no Nordeste. A ampliação de votos no Sul
ainda é tímida perto do que ele precisa recuperar no Centro-Oeste. Portanto, as tarefas para Bolsonaro não são tão fáceis, mas eu recordo a todos que os índices econômicos estão muito bons, estão extremamente favoráveis à campanha de reeleição, porém, não há ainda essa transformação dos índices bons da economia para intenção de voto em Bolsonaro. E se você me permite falar também, sim, a aprovação do governo, que foi significativamente melhorada de 2021 para 2022, ela acompanha, sim, para e passo, esse aumento também de Bolsonaro de 2021 a 2022. Bolsonaro aumentou quase 10 pontos de um ano para cá. A grande diferença é que Lula mantém-se estável. Então, no gráfico, a gente vê Bolsonaro aumentando, Lula estável, e agora a coisa deu uma certa, vamos dizer assim, travada no agregado Brasil, mesmo com Bolsonaro melhorando no Sul e no Nordeste, Bolsonaro também melhorando um pouquinho. O fato é que Bolsonaro ainda está longe dos índices que teve de 2018. Bolsonaro perdeu quase 20 milhões de votos de 2018 para cá, e é essa a grande tarefa da campanha da reeleição. Como recuperar esse voto? Agora, Favete, eu queria pegar outro ponto com você sobre o público evangélico. Bolsonaro ainda lidera, mas a diferença, a gente tem que, uma diferença que chama atenção, porque a diferença para Lula caiu de 23 para 17 pontos. E aí a pergunta que eu quero te fazer, essa fatia do eleitorado ainda pode mudar de lado até outubro, Favete? Quanto ao voto evangélico, nós temos 3 questões para falar. A primeira delas é que o nosso censo do IBGE de 2010 é defasado. Isso é o censo de 2010, que é a base de todas as pesquisas, ok? As pesquisas, elas têm que se basear no censo. O censo de 2010 dava em torno de 21,75% da população brasileira evangélica. E parece óbvio que não é mais isso. Nós estamos muito mais próximo de 30% de evangélicos do que de 20%. Logo, todas as pesquisas têm que calibrar o voto evangélico. Essa é a primeira situação que a gente está colocando. E as pesquisas diferem nessa calibragem. Tem pesquisas que dão próximos a 35% de evangélicos, e tem pesquisas que dão próximo a 25% de evangélicos. Isso faz diferença para a aparição do voto Bolsonaro. Número 2, os evangélicos não são um campo homogêneo. Você tem, sim, maioria evangélica que vota por pautas de costume, sem dúvida alguma. Porém, aquele evangélico, especialmente mulher, de até 2 salários mínimos, vota em Lula. Isso é preciso também que se olhe o dado no agregado para entender essa dificuldade de se compreender esse voto do costume, que é o voto evangélico. E número 3, que é o mais importante de tudo, talvez. Nós fizemos a correção matemática dos votos evangélicos de 30% até 50%. Bolsonaro só ganharia pelo voto evangélico se o número de evangélicos fosse superior a 50% no Brasil. Em outras palavras, não é o voto evangélico que vai decidir as eleições. Ele é extremamente importante. A campanha do ex-presidente Lula vem tentando acertar nesse assunto. A campanha do presidente Bolsonaro, ela está de lavada nessa questão, porém, não é o que vai decidir efetivamente a eleição. Favete, para a gente finalizar, você esteve aqui com a gente no especial de 7 de setembro e naquele dia, você já tinha antecipado que a data ali, dos atos em geral, não deveriam ter um impacto significativo nas urnas, não deveria mudar muita coisa. Passados aí quase 10 dias da data, a sua análise continua a mesma? O 7 de setembro foi extremamente importante para dar volume de campanha para Bolsonaro. Isso é importante em qualquer campanha é importante, porém, ele é muito mais importante nas campanhas do que a gente chama de proporcional. O que são as campanhas proporcional? Para os deputados distritais, estaduais e federais. Nas campanhas majoritárias, em especial para presidente da República, esse volume de campanha, claro que conta, mas ele conta muito menos do que das campanhas para deputado federal, distrital e estadual.
Logo, a velocidade desse volume de campanha até chegar na intenção de voto para presidente da República é uma velocidade muito lenta. E qual é o grande problema de Bolsonaro? É o tempo, o tic-tac do relógio está batendo. No 7 de setembro faltavam 3, agora faltam 2 semanas para ter as eleições. Então, o quesito velocidade e aproveitar as... Acho que tivemos um problema aqui com a comunicação. Não sabemos, evidentemente, como o eleitor vai efetivamente se comportar no dia 2 de outubro. Mas a gente... Pavete, tivemos um pequeno probleminha técnico na sua última frase. Se você puder repetir só esse último pensamento. Perfeito. Nós não sabemos com certeza como o eleitor vai se comportar no dia 2 de outubro, ok? Porém, a gente tem como se fosse previsão do tempo, tá? Olha, as nuvens estão vindo para cá, entendeu? E provavelmente é isso que vai ocorrer. O que as pesquisas nos mostram é como essa previsão do tempo. Olha, as nuvens, elas estão mostrando que as coisas vão ficar mais ou menos como estão agora, até o dia 2 de outubro, pelo menos para presidente da República. E é isso que a gente espera. Enfim, a partir do dia 2 de outubro começa o segundo turno, há uma probabilidade muito grande da gente ter segundo turno, né? E aí, evidentemente, toda a equipe do Metrópolis vai estar aí para esclarecer a todos aqueles que estejam nos ouvindo como será esse segundo turno, porque daí é só Lula versus Bolsonaro. Acabou essa história de outros nomes, acabou essa história de perspectivas de outro tipo de voto, e aí a eleição é muito mais dura e muito mais frontal, né? Sem dúvidas, Pavete, já deixo o convite aqui para você participar dessa cobertura com a gente, aí com as suas contribuições, as suas análises. Te agradeço demais, viu, meu querido? Até a próxima, obrigada. Até a próxima a você, até a próxima a todos. E vamos sempre ficar de olho nessas pesquisas. Sabe que muita gente me pergunta, por que uma pesquisa é diferente da outra? Por que os números são muito diferentes das outras? Porque as pesquisas, isso a gente já comentou aqui no Metrópolis, as pesquisas elas têm vieses e metodologias diferentes. Portanto, é preciso a gente sempre olhar todas e entender mais ou menos, como a gente falou, para onde a nuvem está correndo. Aliás, nuvem que daqui uns dias chove em Brasília, eu acho, né? Tomara. Sem dúvida, Pavete. Obrigada, querida. Até mais. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.